Minhas amigas e meus amigos, estamos aqui de volta para comemorar nesta série imensa de grandes bate-papos, de grandes conversas com profissionais que realmente marcaram a vida do rádio, a história do rádio. Estamos comemorando 100 anos, exatamente, 100 anos de rádio no Brasil. E eu posso dizer a você que nas nossas redes sociais, essas daqui, ó, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, também no podcast Radiofobia, do nosso amigo Léo Lopes, você encontra uma série de conversas, de encontros com profissionais de microfone. Essa série é só com os donos das mais belas vozes do Brasil. E hoje eu vou realizar o sonho de muita gente. Vocês não têm ideia de quanta cobrança eu recebo. Por que você não entrevista a fulana? Por que você não falou com não sei quem? Tem gente até que é mais íntima, conversa pelo WhatsApp, fala, você não gosta de fulano ou de fulana? Por que você não entrevista? Às vezes a pessoa não pode, às vezes ela não quer, às vezes ela não tem o equipamento, está numa região em que a comunicação não é aquela facilidade que a gente gostaria, enfim. Hoje nós vamos realizar um desses sonhos, porque tem muita gente que pergunta por que até agora eu não trouxe para conversar o meu amigo, esse eu posso dizer porque foi colega de trabalho e é amigo meu, sou fã dele, Arnaldo de Oliveira, também conhecido como Índio. Vem para cá. Tudo bem? Importante ser entrevistado pelo Maiorca, o meu chefe na Rádio Bandeirantes. Legal, eu chamo você de Índio ou chamo de Arnaldo? O que você prefere? Chama de Índio. Desde criança eu tenho esse apelido. Já está acostumado. Eu prefiro chamar pelo nome profissional, mas se você é mais conhecido por Índio do que por Arnaldo, aliás, é curioso que nos tempos de Bandeirantes, aqueles desbravadores de sertão, eles sempre iam abrindo picadas e encontravam o quê? Índios, né, que eram os primeiros moradores aqui. Antes de você, eles devem ter encontrado um índio chamado Ariovaldo dos Santos. Você conheceu ou não? Eu conheci alguns índios, inclusive um DJ, que é o Índio Blue, mas do Ariovaldo não me lembro dele, não. O Ariovaldo foi um grande sonoplasta da Rádio e TV Bandeirantes, lá nos primórdios, juntamente com o nosso querido e também saudoso Cláudio Durante. O Cláudio fazia horário na Rádio Bandeirantes, das 6 da manhã ao meio-dia, fazia a rádio ao vivo e tudo mais, como até hoje ela é. E o Ariovaldo dos Santos era um grande sonoplasta, fazia montagens maravilhosas, um trabalho. E o apelido dele, por algum motivo, que eu nunca perguntei, era Índio. Mas nesse tempo eu também estava começando, eu ia mais à rádio, era para buscar prêmio e para participar de programas, etc, etc. Antes que eu me esqueça, quem não conhece a minha sequência de canais, está aí o meu nome, onde você encontrar uma das redes sociais, esse nome complicadinho aí, você vai ter toda a sequência, como eu falei no começo, de entrevistas, de conversas, de bate-papo com os grandes amigos do microfone. E é de verdade, eu não falei isso para agradar o Arnaldo, nem o Índio aqui presente. Foi porque muita gente reclamou. Por que você não entrevista? E a gente não tinha conseguido um horário legal para os dois. Temos aqui estúdio liberado, ele está à disposição. Tal. Mas sem perder tempo, vamos conhecer um pouco da história desse jovem que já está chegando a algumas décadas de serviços, bons serviços prestados ao rádio e à televisão. Onde nasceu o nosso Índio? Sou índio de São Vicente, litoral de São Paulo, do lado de Santos, e sempre fui índio. Mesmo na minha carreira, na trajetória no rádio, era o índio da Band, né? Eu trabalhei na Rádio Globo, na Rádio Excelsior, e continuei sendo o índio da Band, não teve jeito. E sou lá de São Vicente. Nós vamos falar de rádio por rádio, vamos falar um pouquinho de cada uma, que é para a gente esmiuçar e ter informações maiores e melhores, porque eu não consegui acompanhar a sua carreira de perto, então também quero aprender um pouquinho.
quando é que você começou a sentir que tinha um gogó legal? Eu sempre gostei de música, então eu não toco nada, mas eu gostava toco bumbo, isso. Mas eu sempre gostei do rock and roll, do blues, de algumas músicas brasileiras na época dos anos 70, 80. E fui petroleiro, trabalhei na Petrobras também. Mas eu comecei na Rádio Cultura de Santos como operador de som. Naquela época era só uma placa, operador de som. E depois fui tal, virei locutor também na Rádio Cultura. Trabalhei na Tribuna, no tempo do Dedé Gomes, eu acho, que ele também estava lá, e na Rádio Guarujá. Daí, o rádio e tal, não fui, eu fui ser petroleiro, fui trabalhar na Petrobras, mas curtindo muito o rádio. E lá na Petrobras, a gente ouvia a Rádio Bandeirantes FM, nos anos de 77, 78, ela era mono. E aí a gente curtia, falei, nossa, a rádio tocava Pink Floyd, Mood Blues, Milton Nascimento, e algumas coisas que eu achava chato, mas eu ouvia, né? Que era a Melinha, Elomar, essas outras coisas. Mas também tocava uns Fagner, então era diferente, eu gostava. E comecei a curtir a rádio. E, coincidentemente, né? Fui para lá. Essa foi, comecei a... Quem é que abriu as portas para você nesta oportunidade? Foi o Dilson Sayad Maia? Sim, exatamente, o Dilson. Foi assim, rolou um teste, né? Era um monte de locutores, da época a difusora tinha fechado, estava parando e tal. Então tinha um monte de gente na praça aí, locutor bom, locutor mesmo, solto aí por aí. Então o Dilson estava escolhendo vozes. E eu fui lá e fiz um teste até despretensioso, porque eu era petroleiro, então vou lá fazer o teste. Se não der certo, tudo bem também. Mas eu, no meio do teste, parou e o Dilson entrou no estúdio e perguntou: você pode começar hoje? Nossa! Imediatamente. Comecei na meia-noite às 3. No dia do teste, eu comecei a trabalhar na Rádio Bandeirantes FM. E já comecei a tocar os Iron Butterfly, Pink Floyd e Uriah Heep, e essas coisas do rock and roll e os blues, né? B.B. King e pra cima. Só não sabia das brasileiras, mas eu toquei, aprendi muito. Né? Naquela época eu conhecia Elis Regina, conhecia Milton Nascimento, mas não tinha o Tavinho Sesc, o Otávio, o Sesc Júnior, que me dando uns toques e tal das músicas brasileiras que a rádio tinha como no playlist. E aí eu comecei a gostar muito e foi um sonho realizado. O Dilson abriu essa porta para mim. Tanto é que eu larguei da Petrobras e fui ser radialista, fui ser índio. Você, pelo menos, comprou algumas ações pensando no futuro? Quem sabe a empresa pode crescer? Quando eu trabalhei lá, nos anos 70, eu tinha participação nos lucros, né, que todo funcionário da Petrobras naquela época era funcionário público praticamente. Comprava ações da Petros. Mas quando eu saí, eu larguei tudo isso aí, não quis saber de nada. Eu fui ser radialista, era esse meu sonho. As ações da minha vida foram todas na bolsa do rádio. Foi isso. A gente, quando tem vocação, quando tem talento, quando tem vontade, a gente tem que perseguir o sonho exatamente para poder trabalhar naquilo que a gente tem amor, não é? Bom, e aí esse seu começo, madrugada, porque é um horário mais complicado, dá para escorregar de vez em quando, tudo bem. Se eu não acertar o nome de uma música, também tudo bem. Se eu deixar escorregar uma agulha, também passa, porque é começo e tal. Mas aí a coisa vai crescendo. Até quando você ficou na Band FM como locutor, fazendo horário e tudo mais, e depois você foi trabalhar na TV ou em outras áreas no próprio grupo? Então, aí quando eu, na madrugada e tal, eu comecei a prestar atenção, eu comecei a errar algumas coisas, mas acertar em outras. E aí o Dilson me trouxe para de manhã cedo, porque achava que a minha voz era o padrão jornalismo e tal, e tinha o Pedro Luiz Ronco, que fazia do trânsito. Então foi um ping-pong legal. E aí eu comecei, e era um rádio ao vivo, era a primeira vez que o FM fazia ao vivo, né? Então, porque até então as rádios eram mecânicas. E aí eu comecei a fazer ao vivo também e comecei a gravar para a Cadeia Verde e Amarelo,
Eu comecei a gravar a Hora do Jazz com a Amanda Flávio, e aí eu comecei no horário da manhã, aconteceu, foi muito bom, e aí eu fazia a minha passagem com o Otavinho, que ele entrava depois e tal, e foi um começo importante, mas aí da televisão foi assim, foi uma coisa inusitada. Como eu trabalhava na Petrobras, eu ficava na rádio no começo, foi bem no comecinho, eu dormia no estúdio, na redação. Então eu largava do meu horário às 3 da manhã, deitava debaixo da mesinha lá e ficava até às 6 para acordar, porque eu ia de moto para Cubatão trabalhar na Petrobras. Aí um dia alguém entrou no estúdio, me deu aquele bico assim, falou: tá fazendo o que aí? Aí eu acordei todo invocado, e era o Johnny Saad, o filho do seu João, que eu não conhecia. Aí ele, pô, e tal, Bruno me levou para a sala dele e tal, nós conversamos, eu falei para ele a minha história, porque que eu estava dormindo ali. Aí não demorou muito, sei lá, 10, 15 dias depois, veio um produtor das chamadas da televisão, perguntando: quem que é o Andy aí? O Johnny pediu para gravar com você. Aí eu comecei a gravar chamadas com o Custódio Santana, as chamadas da rádio, da televisão, da Bandeirantes, da TV Bandeirantes. E aí fiquei, eu acho que 10 anos fazendo isso. Eu fui voz padrão da Bandeirantes muitos anos. Eu me lembro muito bem desse tempo, me lembro do Custódio, trabalhei com ele, até porque eu tive uma passagem pela televisão antes de ir para a rádio, e pouca gente sabe, mas também não vem ao caso, e aí eu me filiei um pouco mais aos companheiros que faziam só televisão. Na Rádio Bandeirantes AM você nunca trabalhou, nunca fez nada por algum motivo? Não, eu não saí do rádio, continuei fazendo. Né? E na televisão não AM da Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes AM, você chegou a fazer... Eu fui cobrir férias lá, eu não lembro o nome do artista, que ele não estava bem e tal, estava doente. Eu acabei fazendo Bandeirantes no meio-dia. Acho que era Grande Parada, não sei o que, era no meio-dia. Tinha horóscopo e tal. As mais da Bandeirantes, não sei se você lembra desse título. Eu comecei a fazer as mais da Bandeirantes, isso aí. E aí, pô, foi no Rádio AM, era o Serginho Santana na mesa, muito bom. Aí foi show de bola. Fazer uma AM da Rádio Bandeirantes, eu acho que o microfone mais importante do Brasil. Foi a coisa, foi a tampa mesmo para fechar, porque eu não precisava ser petroleiro, eu tinha que ser radialista. Dá um frio na barriga até de pensar, né, em estar no ar por aquelas ondas. Dá sim. E conhecia Humberto Marçal, o... Ney Costa, que você substituiu. Não sei aquela Costa, é isso? Ney Costa fazia as mais da Bandeirantes. Fazia então, outros programas. Fazendo as mais. Bom, aí você, por algum motivo, resolveu mudar de prefixo, ou para ganhar mais, ou porque os companheiros de outro lugar diziam: vem para cá, a gente gosta do seu timbre de voz, vem mudar um pouquinho de ares. Quando é que você foi tocado por essa mosquinha e saiu do Grupo Bandeirantes? Então, a Rádio Bandeirantes, ela mudou de estilo. Ela era uma rádio blues, rock and roll e tal. E aí veio, acho que foi o Caion que veio e trouxe o Lisandro, o Zani e tal. E a rádio mudou de estilo, né? Ela saiu daquele estilo adulto contemporâneo para virar uma rádio de sucessos e tal. E aí eu também participei, gostei muito, tanto é que veio a Chic Show, eu comecei a fazer o Black in Love, foi muito legal, foi o primeiríssimo lugar de audiência. E aí veio o pessoal, o Chico Paz de Barros entrou na Rádio Globo e estava montando uma nova FM, que era a Excelsior, que ia mudar para Globo FM. E aí ele chamou, como é que era o nome dele? O Henrique Terno, eu não esqueci o nome do cara. Bom, um diretor que começou a chamar os caras mais importantes. Entre eles era eu queria chamar o Beto Rivera, que também estava na PAN, o Tavinho, então, e comecei a chamar os caras para a rádio, para montar essa equipe na Rádio Globo. Aí fui o Alaor, foi um monte de gente para lá, né? Salário melhor. Seria o Edson Guerra? Edson Guerra, meu amigo,
meu amor, querido Meu demais. amigo querido também. Exatamente, foi ele. E aí, com todo o BTV, Marcos, um monte de gente que eu não lembro o nome, porque eu sou ruim de memória. Mas trabalhei com gente muito boa na Rádio Globo também. E aí, fui por isso, foi salário e tal. Mas continuei trabalhando na Bandeirantes, na televisão. Então, eu fazia Rádio Globo FM e, de noite, eu fazia chamadas para a Band. Porque na TV Globo tinha o Dirceu Rabelo, que é padrão lá, e eu era padrão na Band e tal, aquela coisa. Foi isso. É curioso porque as pessoas não conseguem, às vezes, identificar exatamente, né? Como é que ele pode estar na Globo e também na Bandeirantes? É que na mente da pessoa não processa que a voz é a mesma, que o locutor é o mesmo. É que no rádio eu jogava aquele estilo sensual, tipo, né? Oi, Blue, mulher e tal. E na televisão não é hoje, 10h30 da noite e tal. É um outro estilo, outro padrão. Então deu tudo certo, não tem problema. Foi muito bom. Quanto tempo você ficou na TV Bandeirantes como voz padrão? Você tem isso na cabeça? Acho que uns 10 anos. De 81 até 90. Foi uns 10 anos lá. Eu saí, 81, fala. eu mudei estilo, sabe o que eu fui fazer? Eu fui fazer cameraman para o Bottini. Eu comecei a fazer locução comercial, né, gravar em estúdio, aquelas coisas, e saí do rádio, saí da locução do microfone diário e comecei a fazer câmera. Um outro sonho que eu tinha também, talvez de infância, operar a câmera. Aí eu viajei, fiz o esporte, o Hélio Silva, viajei com Bottini, principalmente, eu fiz muita coisa com câmera. Foi muito legal também. E fazia locução comercial. Era um cameraman que fazia a locução. Bem diferenciado, porque não é comum, né? Normalmente o câmera não fala e normalmente o locutor não faz câmera. Mas você tinha locutor, foi fazer uma câmera para um jogo de um futebol, e o locutor falava assim: agora a câmera que está ali no corner parece com o índio da Band. O cara achava que eu era o câmera parecido com o locutor. Foi muito bom. Acontece. E você trabalhou como freelancer ou contratado do Bottini? Que era uma empresa terceirizada, não é? Contratado da Cena 1, da produção comercial. Eu mudei tudo, fui ser carteira de trabalho registrado, diretor de programa, dentro da televisão. Fazia produção comercial, né? Era um filme comercial. Depois a Cena 1 cresceu, foi fazer a TV Senac e tal, também fui junto. Foi muito bom também. E agora, hoje em dia, eu sou locutor, Luiz. Hoje eu estou locutando também para o canal da Band, lá, o Sex Privé. Como é? Locução para ele. Sex Privé. Que é um canal por assinatura, um canal adulto da Band, e que é por assinatura. E a voz sou eu, a minha voz. E você joga todo o sensual que você dá. Eu não vou fazer uma performance aqui, porque o horário não vai permitir, mas é locução do canal adulto. Entendi. De vez em quando a gente ouve falar algumas coisas que foram projetadas lá na tela, fala, nossa, pode? Pode, é um canal por assinatura, só adulto que vai fazer a assinatura e também não vai ter problema nenhum, porque a pessoa escolhe, ela não recebe, não é um canal do governo, não é um canal que está aberto, portanto, cada um escolhe o que quer ver. Muito bem. Aí vamos explorar. Deixa eu explorar um pouquinho esse lado. Peraí. Como eu não sou assinante do canal adulto e também não ganhei nenhuma assinatura da empresa, eu não tenho ideia de como funciona. O que é que você faz de excepcional? Você joga mais charme? Você cria alguma nuance diferenciada para poder vender esse tipo de produto nas chamadas? Não, eu recebo o texto, por exemplo, o filme Você Decide, o filme Ninfetas, blá, 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 mulheres, não sei o quê,
Homens Imberbers. E é desse jeito que eu vou. Então veio o texto, eu não posso falar porque o texto é carregado. Mas é assim, eu entro com essa voz assim e falo, hoje, 10h30 da noite, só no Sex Privé. É uma chamada. Entendi. É porque o que eu imagino é isso. Quem é o redator que faz, ele sempre vai procurar palavras que chamem a atenção, que vendam mais o produto, mesmo que o filme não seja tudo aquilo, ele precisa dizer que é interessante, que é para atrair. Aí a voz escolhida para fazer a chamada tem que se jogar no texto para poder atrair as pessoas. Muito bom. E você grava onde? Onde você grava? Gravo aqui em casa. Gravo na minha maquininha e mando direto para eles lá, eles põem direto no filme. Já mando flat, bonitinho, gravado, editado, e eles mandam lá e põem casa no filme, certinho. Aí dá tudo certo. Hoje está um pouco mais fácil de você fazer esse tipo de coisa, não tem que se deslocar até a emissora e tal, tendo um local que tenha acústica. Fica mais econômico, né? Eu venho da minha casa mesmo e faço. Vamos falar, voltando um pouquinho para o rádio. Quando você estava na Globo FM, ou seja, naquela transição, aliás, houve uma confusão danada, eu mesmo, como fã de rádio, não consegui entender, porque um dia ela era Excelsior, eu quase fui dirigir a Excelsior FM, porque o diretor proprietário me chamou, dizendo, olha, nós devemos fazer uma rádio adulta no FM, e vamos tocar mais instrumental, e nós estamos procurando um diretor, tal. Aí eu fui almoçar com o Zé Roberto, lá na Dacom, e no meio da conversa eu fiz uma pergunta que não era de $1 milhão, mas valeu os R$0 de salário. Falei, vocês estão com equipamento novo, vocês mudaram, ou é aquele que eu usava? Porque quando eu estive na Rádio Excelsior com o Antônio Celso, de 75 até 77, quase 78, o que sobrava do AM ia para o FM. O FM era um estúdio de gravação encostado lá e era um pacote de LPs que os operadores mesmo escolhiam e a voz do Antônio Celso com prefixo e slogan e tal. Por quê? Porque não tinha dinheiro para gastar com uma equipe para algo que não tinha audiência, não tinha aparelho de rádio. Esse começo foi bem triste, bem sintomático, inclusive. Agora, quando eu pergunto para o Zé Roberto, por acaso vocês vão remodelar a equipe, estúdio, etc, etc? Não, a princípio já perdemos muito dinheiro com aquilo, nós vamos ter que fazer uma grana para depois investir. Aí eu falei, não entro nessa. Porque se antes já tinha cartucho fora do ponto, que não era lido pelo kill, ou seja, aquele bipzinho que tinha a marca no cartucho, já não parava. Na Rádio Excelsior AM tinha problema, na Rádio Excelsior FM tinha 2 vezes problema. Eu falei, eu não vou pegar essa bucha. E aí eu agradeci o convite, declinei. Dali a pouco, não houve essa rádio, não aconteceu essa rádio instrumental, que teria muito mais rhythm and blues e outras coisas, era mais para adulto mesmo. E também não aconteceu nada, porque ela virou Excelsior FM, virou Globo FM, e aí entrou uma agência de propaganda fazendo como se fosse um sorteio, quem dá mais, que nome nós vamos dar? E aí a grande criatividade escolheu o nome Rádio X. Lembra disso? Então, mas eu já não estava mais lá. Claro que lembro, Rádio X. E aí virou uma Rádio X, até que alguém, que a gente sabe mais ou menos que era Heródoto Barbeiro, começou no AM da Excelsior a bolar uma emissora de hard news, ou seja, notícias, ou all news, notícias 24 horas, e um deles aí, num determinado momento, falou, olha, vamos economizar, em vez de ficar com 2 emissoras gastando, vamos jampear uma na outra, ou seja, jampear é um termo técnico que faz com que você ligue
uma emissora na outra e as duas transmitam a mesma coisa. E aí nasceu, com muito sucesso, a CBN, que até hoje está no ar, é uma grande rede, e etc, etc. Índio, você está um pouco frisado, mas faz parte do esquema. Às vezes o nosso streaming dá uma travada. Eu quero saber para onde você foi depois da Globo. Então, fui fazer câmera com Botini, fui viajar, fazer esporte, comerciais, produção comercial. Aí veio a Cena 1, né? Eu, Hélio Cineman, Botini, e Max Alvim e outras pessoas, até chegar na TV Senac. E eu fiquei fazendo locução comercial, gravava com locuções, filmes comerciais, né? Andava pelos estúdios gravando como locutor, mas vivendo de câmera também. Então, isso aí. No rádio eu parei quando eu saí da Rádio Globo. Nunca mais. Eu voltei para a televisão. Você não fez? Não, eu parei com a locução. Então. Voltei para a televisão em 2001. Não entendi. Desculpa. Eu tive ideia, eu pensava que você tivesse feito ainda mais um pouco de rádio em paralelo. Não, rádio não. Não, por causa do horário, né? E como eu viajava com a câmera, eu não podia mais fazer horário fixo e tal. Então eu não fiz mais rádio por isso. E depois o rádio mudou muito. O meu jeito de fazer rádio, por jeito dos anos 90, mudou muito. Era aquela coisa rápida. Rádio Cidade e tal. Entendeu? Parei. O meu tempo era assim. Eu fazia Bandeirantes FM, do jeito e na posição que você gosta. Bem no meinho. Por quê? Porque era Antena 1 e Rádio Cidade. E a gente ficava no meio, 96,1. Entendeu? A Rádio Cidade era 96,9, a outra era 94, não sei o quê. Então eu fazia bem no meinho. E o jeito na posição que você gosta é jeito da rádio, a posição no dial. Mas tem um duplo sentido. E essa coisa sensual me acompanhou. Eu fui na Rádio Globo e fazia recordações, um toque de saudade. E o Sérgio Boca ficava invejando, porque ele fazia de noite. Ele falava, pô, mas eu sou o Sérgio Boca, e o Índio de manhã fazendo a mesma coisa. Mas não era a mesma coisa. Eu tocava música antiga e ele fazia as dublagens. O Sérgio Boca é único, né? Não tem ninguém. Talvez só o Hélio Ribeiro, antigamente, que o Sérgio Boca é uma sequência. Eu conheci o Hélio Ribeiro também, trabalhei com ele, fiz campanha política com ele, muito bom. Hélio Ribeiro, gente finíssima. A coisa mais boa da minha vida foi ter conhecido ele, entendeu? Porque um gênio. Se você fosse... Para quem trabalhou com Malhoca, esse se deu bem. Não, ninguém se trabalhou com Malhoca. Ah, então tá. Aí sim. Pelo menos passou por bons momentos, bons apuros, de vez em quando um apertão aqui, porque as pessoas sempre se lembram disso, né? O Malhoca é exigente, ele dá umas broncas, ele manda bilhetinho e tal. Era sempre para melhorar a rádio, era sempre pelo bem da rádio. Não era para eu aparecer ou para... Você é top, cara. Você, Caion, Hélio Ribeiro, Chico de Barros, Alberto Curado, gente do rádio top, rádio cabeça. Curado é uma pessoa que eu aprendi a respeitar. Eu conhecia muito pouco. Quando eu fui trabalhar com ele, que fui dirigir a Rádio Bandeirantes em 88, é que eu descobri como era importante esse cara. Infelizmente, já não estava mais sendo valorizado, porque depois de uma certa idade, como você bem sabe, eu também, a gente deixa de ser móveis e utensílios para ser uma peça de arquivo, de estoque, olhe lá, né? E já não serve muito para as coisas e tal. Mas vamos lá. Se por acaso, no rádio de hoje, que é feito com streaming, que é feito com internet, que tem câmera, etc, etc, alguém chegasse e falasse, Índio, eu quero você para fazer um programa de 2 horas. Escolha o horário, talvez não, porque a pessoa tem que determinar isso. Escolha o estilo de música que você quer tocar e mais ou menos quanto você quer ganhar. Não precisa dizer a segunda, você não precisa responder aqui publicamente.
o que você responderia? Você toparia? Você acha que ainda tem espaço, tem condição, tem vontade? Ó, eu me aposentei, né? Eu acho que eu sou meio acanhado para fazer rádio hoje em dia. Eu tocaria blues, gosto muito de blues, né? Mas eu acho que eu não tenho mais o argumento para fazer o rádio de hoje em dia, mesmo na internet e tal. Eu vou ser velho. Então vai ser um pororororó, coisa de velho, mesmo tocando blues. Entendeu? Então eu prefiro ouvir. Eu gosto mais de ouvir. E Se você aposentei, né? observar, se você observar na internet, o que mais tem é rádio que copia ou que homenageia, vamos falar um termo um pouquinho mais educado, as rádios de antigamente. Né? Tem muita gente em cima da difusora, em cima da Rádio Excelsior, ou fazendo uma rádio um pouco diferenciada, mas juntando as músicas daquele tempo, porque queira ou não queira, não é para puxar a brasa para a sardinha da gente, a gente teve chance de fazer uma época, de fazer não, de trabalhar num rádio na época de ouro desse rádio. Não há o que discutir a respeito. Fala. Melhor do rádio e o melhor da música, né? Pois é, exatamente. Agora, não, se desse um programa, não vou dizer um programa de sacanagem, mas um programa para você brincar, para você madrugada, mesmo gravado, para você mexer com a cabeça das pessoas, aqueles que trabalham de madrugada ou que são que têm insônia, que gostam de participar e tal. Você toparia alguma coisa assim? Será que ainda... Eu estou preguiçoso para isso, Luiz. Eu não sei se eu teria... hoje eu tenho que gravar, eu já vou ficar naquela puta, hoje eu tenho que gravar. Então eu acho que eu sou preguiçoso mesmo para isso. Eu estou curtindo esse negócio. Vem o texto, eu gravo lá, do sexo privé. E pronto, entendeu? Eu entrego bonitinho. Eu acho que se eu tiver um compromisso, eu não vou curtir. É isso. Mas você tem que pensar. Pensa no outro lado. Tem um montão de gente que tem saudade da sua locução, saudade da sua voz. Estou falando isso, não é para te agradar, até porque você sabe muito bem, nossa amizade é muito clara, a gente não tem que ficar jogando confete. O que ocorre é que as pessoas reclamam, mesmo nos canais do YouTube ou nas sessões do YouTube, tem gente lá. Por que até hoje você não entrevistou o índio? Por que você não coloca fulano e o índio no meio? Porque as pessoas têm saudade da sua voz, de ouvir a sua locução, e porque você marcou um período importante do rádio. Então, eu sugiro, claro que eu também vou brincar um pouquinho, que fiquem assinantes do nosso sexo privê, que você vai ouvir minha voz. Né? 980 mil assinaturas, mais uma também vai bem. Né? Mas eu acho que eu tenho preguiça de fazer rádio, ou qualquer outra coisa. Tenho preguiça. Você falou logo no começo da nossa conversa que você nasceu no litoral e tal. Você tem um quê de caiçara assim dentro de você? Você gosta disso? Por exemplo, de pescar e fazer seu próprio peixinho no canto ali? Você tem esse tipo de coisa? Ou isso é só folclore? Eu gosto. Eu tinha uma casinha na Barra do Saí, lá em São Sebastião. É que depois eu sofri um acidente e tal. Mas eu gosto de fazer uma moqueca. Hoje mesmo fui na feira aí comprar uma cebola, umas coisas. Eu gosto de fazer uma comidinha. Não sou bom nisso aí, mas alguma coisa eu gosto de fazer sim. É assim. Caiçara. Gosto de ficar descalço. Entendeu? Gosto de ficar descalço e tal. Eu estava morando em São Vicente até pouco tempo. Agora minhas filhas pediram, sugeriram e eu mudei aqui. Agora estou morando aqui na Moca. Estou bem feliz também aqui. Voltei para a Moca. Você voltou para o time dos moquenses, do qual o nosso querido Afanásio Jazade é um dos chefes da tribo, da turma, do time. Esse não mora mais na Moca, mas ele faz questão de dizer: eu nasci na Moca, eu sou da Moca, eu vou continuar levantando o estandarte da Moca. Isso é importante. Eu trabalhei com o Jazade na Rádio Globo.
naquele tempo lá foi exatamente no O FM. Fausto Depois Silva, teve um. Fausto Silva estava lá também. Então, nosso tempo. Nós damos a bênção de trabalharmos melhores, eu acho. Eu acho que os anos 70 e 80, os anos 80 principalmente, foi o melhor do rádio e o melhor da música. Isso aí ninguém tira. E nós estávamos lá. Sorte nossa, né? Que demos essa sorte de passar, porque a gente pega o bonde andando, a gente nasce, vai crescendo, de repente passa o bonde e você sobe ou não. Ou pega o próximo, ou vai a pé, sei lá. E a gente pegou o bonde certo, teve essa sorte de aproveitar bastante. Exatamente. E hoje, você falou, eu não gosto de tocar nesses assuntos, mas eu acho que as pessoas podem se preocupar, e quem soube do acidente que você sofreu pode ter essa preocupação. Você ficou bem completamente, não tem sequela, passou por um período ruim, mas... Eu sofri um acidente gravíssimo. Eu caí um acidente doméstico, porém gravíssimo. Eu tive um trauma na cervical. Então eu fiquei praticamente nos primeiros meses tetraplégico. Eu fiquei numa cama de hospital, depois numa cama em casa com um cuidador. Eu fiquei bem ruim. Aí fiz fisioterapia, hidroterapia. Hoje em dia eu tenho já uma vida que eu posso fazer sozinho as coisas, mas eu tenho limitações, eu tenho mobilidade reduzida. Então, talvez é por isso um pouco da preguiça. E fiquei recluso. Consegui trabalhar no home office muito antes da pandemia, eu já tinha essa ideia de trabalhar em casa mesmo. E, então, a minha voz não alterou, mas o meu jeito de andar, meu jeito de... Eu não consigo mais nadar, jogar bola, nada disso. Porque eu tive umas sequelas mecânicas, né? Mas dá para viver a vida. Foi um acidente bem grave mesmo. Foi triste. O importante é que você está com uma cara boa, está com a voz 100% em ordem, está matando saudade dos seus fãs e das suas fãs, e o mais importante, você está enxuto. Eu não vou perguntar a sua idade porque eu acho que é desagradável, mas de qualquer maneira, está um garotão, meu. Entendeu? E é isso que eu fiz conta. 70 anos. 70 anos em maio. 7-0, puxa vida. Tem 5 menos do que eu. Muito bom. Índio, olha, eu ia falar, se você quisesse deixar alguma mensagem, olha, eu estou a fim de fazer rádio, mas você já deixou claro que está aposentado. Então, se alguém quiser fazer assim, olha, eu queria mandar um recado sexy para minha mulher, ou um recado sexy para ganhar uma mina e tal, tudo bem, você pode fazer como freelancer, uma gravação por WhatsApp, cobra um X individual e aí a coisa passa. Mas serviço, trabalho, você não está mais afim de pegar a bucha porque já passou o tempo de carregar o saco nas costas. Exatamente. Hoje eu sou um freela de mim mesmo e não estou afim de fazer horário de compromisso. E se você tiver alguma mensagem romântica para mandar para sua namorada, procura o Malhoca que ele vai me empresariar. Pronto. Já resolvemos aí. A partir de hoje, a Publinter grava mensagens eróticas na voz de Arnaldo de Oliveira, o nosso índio, e vocês conversam com a gente através desse canal. Tudo bem. Índio, olha, foi... Hoje as pessoas estão me chamando de Arnaldo de Oliveira. Fazia muito tempo que eu não ouvia o meu próprio nome. Eu tenho por princípio, assim, mesmo no trabalho, mesmo na escola, olha, só para você ter ideia, esse meu sobrenomezinho, que depois de muita batalha, até, não vou dizer judicial, mas eu tive que entrar com um processo para ganhar o segundo C do meu nome, porque originalmente Malhoca é com 2 Cs, e alguém resolveu mudar o nome do meu pai no meio do caminho. E para eu poder ter a cidadania italiana, eu tinha que voltar a ser o Malhoca tradicional. Eu já fui, desde pequeno, minhoca, mandioca. Mandioca, então, era
maloca, majorca, malhorca. Então, tudo isso, eu não dou bola para quando alguém me chama de alguma coisa, eu simplesmente faço de conta que eu ouvi malhoca e passa. Agora, quando você tem um apelido e esse apelido te incomoda, é quando pega, quando você vai em cima. Como o índio não é nada degenerativo, é um nome até bacana, é um nome de força daqui do nosso início do Brasil, é algo até patriótico, então não vejo problema nenhum. Mas eu gosto de chamar as pessoas por nome mesmo, por isso que de vez em quando eu, em vez de chamar de índio, eu chamo de Arnaldo, e ainda tenho cuidado para não confundir com o Ariovaldo, que foi outro colega com quem eu trabalhei também. Mas então nós vamos ficar em contato, fico feliz que você tenha se recuperado pelo menos 89,5% ou 90%, que já é muito bom, está com mobilidade um pouco reduzida, porque agora a gente vai para a curva descendente, a gente vai começar a ficar com as mobilidades, não por causa de acidente doméstico, não, mas é porque a hérnia de disco vira de CD, depois deixa de ter o retentor, vai diminuindo, aí já não funciona mais, não ajeita. Tudo isso faz parte. A gente já viu acontecer com os avós. Exatamente. A idade do condor. Exatamente. A gente já viu acontecer isso com os avós da gente, que a gente achou que estava muito longe, depois viu acontecer com os pais, e hoje é nós, né? Como diz o outro, não tem como fugir. Temos que assumir e ir em frente. Importante é ter a cabeça funcionando direitinho e ir em frente. Eu gostei muito de conversar com você, gostei... deixa eu perguntar, você falou em maio, você é taurino, é isso? Sim, do signo de touro. Muito bem. Porque quem toma decisões rápidas e definitivas tem muito essa coisa, ou é ariano ou é taurino. Vamos deixar para gravar daqui 3 meses? Não, vamos gravar hoje, vamos fazer agora, e aí já está pronto, e daqui a pouco está no ar. Quero agradecer a sua gentileza, esse bate-papo super gostoso, o prazer de reencontrar você e numa situação bem melhor do que eu imaginei que você estava. Realmente fiquei muito surpreso e achei... Você está um garotão, com essa cara boa aí, e esse chapéu de caiçara, melhor ainda. Eu quero que Deus te proteja bastante, que você tenha muitas alegrias na sua vida ainda e, se possível, muitos bilhetinhos eróticos para gravar, porque isso dá garante o leitinho dos netos lá para frente, tá bom? Obrigado, valeu. Obrigado, Luiz. Tchau. Um abraço. Aí foi o nosso índio, Arnaldo de Oliveira, que conversou com você, contou um pouco da sua história. A história dele é muito mais longa, mas ele já está aposentado, já está na tranquilidade e participou do nosso Vozes do Brasil, contando um pouquinho das agruras do que ele passou na vida dele e também contando histórias do rádio que marcaram, do rádio e da televisão, porque ele teve uma vida dupla nesses 2 veículos básicos que fazem parte da vida da gente. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado e continue conosco, porque semana que vem tem mais, tá bom? Até lá.